Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anaele Marinho e hoje nós vamos falar sobre a matéria Interpretação de Desenho. Gente, essa matéria, esse curso é uma matéria incrível que vai fazer você ver os desenhos de uma outra maneira, por um outro ângulo. Lembrando que os desenhos são as expressões, ou seja, as emoções das crianças, dos adultos e dos adolescentes também, é colocado ali em tela. Portanto, a partir de agora nós vamos aprender como foi que tudo surgiu, como é que é feito a análise, a interpretação. Lembrando que não esquece de curtir, de compartilhar e comentar esse vídeo aqui, tá bom? Vamos falar como foi que surgiu, gente, lá do início. A interpretação de desenho das crianças é o resultado ou a síntese de uma análise, né? Tanto a análise quanto a interpretação tem muitos pontos comuns, tá? Com a grafologia, que é o que, professora? Tais como a informação transmitida pela orientação espacial do diálogo, pelas as dimensões, pela pressão do lápis e etc. Olha só, considerando que cada criança possui um ritmo próprio, é possível que as idades mencionadas agora abaixo vão variar ligeiramente. Por exemplo, os desenhos de uma criança de 18 meses, né, a 2 anos, não é o mesmo desenho de uma criança de 12 anos de idade. Então, por exemplo, uma criança de 18 meses a 2 anos de idade, o que vai acontecer? Agrada-lhe rabiscar livremente, tá? Sem sobre grandes superfícies, todavia sua coordenação motora costuma ser desajeitada, tá bom? Já as crianças de 2 a 3 anos de idade, a criança deseja experimentar ferramentas diferentes, o carimbo, a aquarela, os lápis de cera, os lápis de cor, né, várias cores disponíveis e etc. Nessa fase, a experimentação vai predominar sobre a expressão. A coordenação vai se desenvolvendo e logo chega a segurar na mão firmemente o lápis que está utilizando, tá bom? Já as crianças de entre 3 e 4 anos, o que vai acontecer? Essa criança ela vai começar a se expressar através dos seus desenhos. Algumas vezes, antes de realizar os primeiros traços no papel, elas nos dizem o que pretende desenhar. Um exemplo. Mamãe, eu vou desenhar, aí às vezes elas fazem assim, eu vou desenhar você, o papai e a maninha. Eu vou desenhar uma casa, eu vou desenhar uma árvore, ou seja, ela fala e aquilo que ela falou, ela vai passar para o papel. E ela vai usar as cores, né? As cores que tem disponíveis, muitas cores, provavelmente o colorido, né? Aquelas cores vivas. Então, essa é a fase que ela fala e ela passa pro papel, tá bom, professora? Mas todas as vezes ela vai falar nessa faixa etária de 3 a 4 anos? Não, gente, tá? Eu sempre falo que toda regra tem a sua exceção, mas é nessa faixa etária de 3 aos 4 anos que algumas crianças, além de falar, né, elas vão passar aquilo que ela falou pro papel e outras não, outras só vão lá e fazem mesmo, tá bom? E as crianças de 4 a 5 anos, tá? Essas crianças de 4 a 5 anos, elas vão escolher as cores em função da realidade. Como assim? Enquanto as faixas etárias anteriores gostam muito de cores vibrantes, um exemplo, eu vou pintar a minha árvore de rosa, eu vou pintar a minha árvore de amarela, eu vou pintar a minha casa de roxo. Já nessa fase dos 4 aos 5 anos, elas já vão Já vão usar a função da realidade, ou seja, uma árvore marrom com folhas verdes, né? Como exemplo, a minha flor é amarela com folhas verdes. Então, elas já estão já na fase da realidade, já vão usar as cores mediante aquilo que ela vê ao seu redor no mundo que ela está inserida, tá bom? Ela já vai entrar nessa fase da realidade. E talvez, ao começar a escrever, perca o interesse no desenho, tá? Por essa fase que elas já estão entre 4 e 5 anos, pelo fato de ela já começar a escrever,
a começar ali a alfabetização, ela pode perder um pouco de interesse em relação aos desenhos, tá bom? Sua capacidade imaginativa é muito forte, razão pelo qual os contos de fadas atraem muito mais, né, a sua atenção nessa faixa etária, tá? O significado do desenho infantil para a criança, enquanto oferta de uma nova dimensão, imaginação, podendo ser assim considerado como meio de expressão dos seus sentimentos. Lembra que eu falei? O que são os desenhos, gente? São a expressão dos seus sentimentos. Decora isso, tá? Você que tá me ouvindo agora, quando alguém perguntar assim, ah, você fez o curso de interpretação de desenho? Mas o que é mesmo? Você vai dizer o quê? Olha só, os desenhos para as crianças são que a expressão dos seus sentimentos. A expressão do seu, ou seja, aquilo que ela está sentindo, ela vai colocar no seu desenho, tá bom? A psicanálise foi a responsável pela descoberta do conteúdo simbólico apresentado no desenho, sendo que o conteúdo pode representar no desenho, tá? Esse conteúdo, ele representa o que? Uma forma de expressão dos sentimentos do sujeito que desenha, como nós já falamos anteriormente, tá? Podendo contar histórias sobre ele, ou seja, história de como ele está se sentindo, de como ele está vivendo, se ele está triste, se ele está feliz, se ele está passando por alguma negligência, né? Se ele está com fome, se ele está sendo abusado físico ou moralmente, tá? Os desenhos também podem expressar um afeto, uma alegria ou até mesmo uma angústia, segundo Salvador, 1988, tá? É importante entender que, ao contrário do que muitos pensam, o ato de desenhar na infância revela bem mais do que simples mensagens. Eu vou repetir de novo. O fato de desenhar, somente na infância, vai nos revelar muito mais coisas do que o nosso olho pegar um desenho e falar assim, ai, que lindo! Não, gente. Há uma mensagem nesse desenho, há algo que essa criança está querendo nos mostrar. Eu sempre falo que nem toda maneira de se expressar tem que ser verbal, ou seja, não tem que ser falada. Muitas das vezes um pedido de socorro, ele é silencioso através de um desenho, através de mudança de comportamento. Então, às vezes, esses desenhos têm muitas informações que você está deixando passar. E se você tiver essa ferramenta, quem sabe você vai ajudar essa criança, esse adolescente e esse adulto também, né, a superar e a passar por essas situações. O exemplo, eu sou psicanalista clínica, neuropsicopedagoga, sou pós-graduada em educação inclusiva e educação infantil. Então, no meu consultório com meus pacientes, se for, dependendo da situação que eu esteja tratando, eu uso o desenho para eles poderem me dar a informação que eu estou buscando. Às vezes eles não falam, mas através dos desenhos eu consigo identificar algumas coisas. Então é importante ter essa ferramenta para você que é professor, para você que trabalha na área da educação, seja como mediador, assistente escolar, enfim. É super importante essa técnica, porque você vai dominar algo que vai o quê? Usar, ou melhor, você vai usar isso como uma das suas ferramentas para aplicar com seu aluno. Imagine só que você tem um aluno que ele está tendo um comportamento inadequado e você não sabe como lidar com ele, o que está acontecendo em casa, ele não fala, e você pedindo para ele desenhar, você dominando essa técnica, sabe, você vai descobrir que ele está sendo negligenciado, que ele é uma criança que não se sente ouvida, que não se sente acolhida, que não se sente amada. Gente, vocês tendo essa informação através desses desenhos, vocês vão o quê? Vocês vão agir em cima, porque você sabendo do X da questão, é mais fácil para resolver essa situação com seu aluno. Então, essa ferramenta é fundamental. Todos esses profissionais que trabalham com pessoas têm que ter essa ferramenta. É algo tão simples para algumas pessoas e muita gente não sabe o poder que tem os desenhos, né, que não dão muita ênfase ou muita importância. Que bom que você está aqui fazendo esse curso. Que bom que você está querendo aprender e dominar essa ferramenta, tá? Bom, nele, ou seja, nele está o que é explícito, a visão da criança em relação ao ambiente que mora e as pessoas que convivem. Ou seja, no desenho vai nos mostrar o que é explícito, tá? Ou seja, de maneira clara.
de maneira clara a visão que essa criança tem das pessoas, do ambiente, a relação que ela tem com a mãe, a relação que ela tem com o pai, a relação que ela tem com os irmãos, se ela gosta, se ela tem ciúme, se ela não gosta, se ela gosta da mãe, se ela gosta do pai. Gente, vai demonstrar o quê? Se ela tem raiva, se ela se sente feliz, se ela se sente triste, ou seja, o mundo que ela está inserida vai ser descoberto através desses desenhos, tá? Os desenhos vão apresentar conteúdos simbólicos, não podendo o terapeuta tomar uma postura simplesmente de tentar decifrá-los, né? Deve o terapeuta sempre relacionar a fala traduzida durante as sessões. Isso aqui é para quem é terapeuta, para quem é psicopedagogo, né, que atua. Então ele vai ouvir, por exemplo, se a criança chegou lá para ele aí, através dos desenhos, se você for conversar com ela e você fala assim, olha, um exemplo, ela desenhou a família em formato de animais, né, que foi um caso de um paciente. Quem é esse aqui? Ah, esse aqui é minha mãe. Quem é esse daqui? Ah, esse daqui sou eu, esse gato aqui é você? É, o gato sou eu. Que bacana, isso aqui é quem? Ah, esse aqui é o meu irmão. O cachorro é o seu irmão? É, o cachorro é o meu irmão. Que bacana. Então você vai perguntando, né, quem são, o porquê, por exemplo. Por que você desenhou essa casa com essa chaminé? Olha, isso aqui é o quê? Ele vai dizer, ah, isso aqui é a fumaça da chaminé. Que bacana, que coisa linda. E esse monte de flor, assim, por que você colocou esse monte de flor? Ah, e porque eu gosto de flor, um exemplo, né? Ah, é porque eu gosto de flor. Você sabia que quando tem muitas flores em excesso, é porque essa criança ela precisa de uma atenção maior, tá com uma afetividade muito assim, alta, né? Ou seja, dependendo do contexto do desenho, isso vai mostrar que essa criança precisa de muita afetividade, ou, como eu te falei, dependendo do contexto, vai dizer que essa criança se sente muito amor, ela tem um amor muito grande, né? Por exemplo, dependendo de quem está no desenho ali, porque, gente, algo que a gente vai aprender aqui, a diferença de análise para interpretação, são duas coisas que tem que andar juntos, tá? Para você fazer o quê? A análise dos desenhos, tá bom? Ok? Vamos lá. Os desenhos apresentam conteúdos simbólicos, não podendo, essa parte eu já li, né? Enfim, vai apresentar tudo isso, então é interessante se você tiver esse contato. Professora, chegou um desenho para mim, não sei quem é criança, não tem contato. Tem como fazer a interpretação de desenho? Claro que sim, você não precisa conhecer a pessoa para você fazer a interpretação do desenho dela, de maneira nenhuma, tá bom? Se você domina essa técnica, você pode fazer uma análise sem conhecer a pessoa. Um exemplo, aconteceu uma certa feita que nós estávamos em um almoço na casa de uma amiga minha, e aí a gente almoçou, aí já estava na hora já da merenda mesmo. Aí a gente estava na mesa, aquela brincadeira, e aí o meu esposo falou assim, vocês sabiam que essa técnica de desenho é maravilhosa? Porque tinha uma amiga nossa que estava trabalhando na mediação, né? Com um aluno, ela foi contar que estava tendo dificuldade, enfim, para vocês poderem entender. E aí ele pegou e falou assim para ela, por que você não faz a interpretação de desenho? É ótimo, vai te ajudar muito com ele. Ela disse, ai, mas será que isso funciona mesmo? Ela tipo assim, não deu credibilidade. Ele disse, funciona, você quer ver? Desenha qualquer coisa. Aí ela, desenha qualquer coisa para mim agora. Ele pegou um papel e uma caneta e deu para ela, e ela pegou e desenhou. Aí ela não estava dando essa credibilidade. Aí tinha mais 3 pessoas na mesa. Faz o seguinte, todo mundo desenha alguma coisa. E aí, gente, desenhou, né? E eu lá, caí de paraquedas nessa situação. Ele pegou e disse assim, agora pega nele, interpreta aí. Eu falei, gente, porque tinha os desenhos e como é amigo, eu falei, vocês não estão preparados para ouvir isso. E aí eu comecei a fazer a análise do desenho dela, só que teve um desenho específico que ele falou assim, eu vou desenhar qualquer coisa aqui para você. Gente, até eu desenhar qualquer coisa dele, do inconsciente dele ali, ele não sabia, mas ele estava me dando uma informação que ele estava triste, ou seja, ele não estava se sentindo bem em relação à religião dele. E eu não sabia, porque a gente não conversa sobre isso, né? A gente é amigos assim, mas não tem muita essa intimidade. E na minha análise, não só dele, mas dos outros 3, gente, teve um que chorou. Eu falei, cadê o almoço? Cadê o lanche da tarde deles? Porque eles não sabiam que
tinha tanto poder um desenho, e um deles foi assim, eu vou aqui fazer qualquer coisa, e a moça que ela ficou perplexa, né, como assim, como é que tu sabe de tudo isso, eu nunca te falei isso, eu falei, uai, tu acabou de desenhar aqui, porque realmente dá para descobrir, você vai ver, você vai ficar assim, chocada ou chocado, quando você começar a fazer suas primeiras análises de desenho, olha só. Bom, aliado os desenhos com a história de vida do paciente, segundo Souza 2011, este caso mostra as diversas possibilidades de interpretação de desenho, tá? Infantil na clínica psicanalística. Não podendo o desenho, portanto, ser analisado individualmente, pois traz conteúdos simbólicos que variam de um paciente para o outro. Gente, lembrando que cada paciente tem a sua realidade, cada criança tem a sua realidade, tá? O desenho é um importante instrumento de trabalho usado em clínicas psicanalísticas infantis, sendo uma possível forma de expressar conteúdos latentes, difíceis de serem acessados de outra maneira, aumentando as chances de melhora do paciente. Professora, já aconteceu com a senhora de um paciente não falar, não ser verbal e através dos desenhos a senhora criar essa conexão? Já, várias vezes. A última paciente foi uma paciente de 11 anos, onde estava, infelizmente, caiu naquelas conversas de jogos online, aí começou a se relacionar com uma moça do mesmo sexo que ela, né, no caso ela e uma outra menina, ela só tem 11 anos de idade, e aí a mãe descobriu, o pai descobriu, foi aquele choque, ela não falava, ela foi para terapia, ela disse, eu tô aqui só porque eles me obrigaram, então eu não vou falar nada. E aí a gente com muita calma, né, eu usando as estratégias, aí eu pedi para ela fazer um desenho, e ela fez o desenho para mim. No desenho dela, ela me falou tudo que eu precisava saber sobre ela, por exemplo. Ela fez um desenho, deixa eu tentar pegar uma folha aqui para vocês, gente. Ela fez um desenho assim, ó. Peraí, eu vou tentar lembrar. Fez um desenho assim. Ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá melhor. Ela fez um desenho assim. Quando ela fez esse desenho, ela fez vários bonequinhos, a mãe, o pai, a irmã, enfim. Só que quando ela fez esse desenho assim, ela me deu uma informação. Todos estavam com boca, menos ela. Todos os outros bonequinhos estavam com boca. Ela não estava, porque a informação que ela me deu foi, doutora, eu não vou falar. Por quê? Porque eu já tentei falar dentro da minha casa, eles não me ouvem, ou seja, eu não sou assistida, eu não sou compreendida. Para que eu vou falar para a senhora também? Porque eu já desisti de falar, eu desisti de expressar a minha verdade. Isso, claro que foram muitas informações, mas por que eu estou trazendo essa, né? Para mim entender por que ela não queria falar. Aí foi quando eu fui fazer a interpretação de desenho para ela, eu falei assim, olha, fulano, você está aqui falando no seu desenho, por que você está sem boca? É porque você não se sente compreendida? Porque você cansou de ser falada? Eu comecei a falar, gente, ela começou a chorar. Aí pela primeira vez eu ouvi a voz dela, ela falou assim, é isso mesmo. Eu falei, pois você pode falar porque eu vou te ouvir, e eu quero muito ouvir você. E aí a sessão conseguiu avançar muito através dessa técnica do desenho. Olha que maravilha, né? Enfim, é possível entender para que a criança nos alerta através de seus desenhos, juntamente com suas expressões verbais, seu histórico de vida e de sua postura dentro da sala de atendimento. Porém, o desenho pode expressar muitas vezes conteúdos que vão além da capacidade verbal da criança, tornando-se assim um valioso instrumento na terapia infantil. Professora, a senhora está falando muito sobre a terapia infantil, porque nós estamos trabalhando mais esse momento que quem atua, né, e quem quer atuar já nessa área com as crianças, que são os psicoterapeutas, os terapeutas, psicólogos, enfim, tá? Pensar o desenho infantil na clínica sobre o olhar da psicanálise permite entender que não é a mera produção gráfica, e sim resultado de um trabalho psíquico que pode dar acesso a importantes dados sobre o inconsciente do sujeito e que se torna de grande importância durante a terapia com as crianças, tá bom? Algumas vezes as crianças encontram dificuldades de verbalizar suas angústias e sofrimentos, mas vale relembrar que o desenho é um instrumento
portanto, é parte do tratamento psicanalítico desta criança, tá bom? Embora a análise dos desenhos infantis seja uma ferramenta útil na psicanálise, é importante também considerar outros meios de expressão artísticas na infância, como as dramatizações, as brincadeiras, os desenhos feitos pelas próprias crianças, os heróis, os vilões preferidos de cada criança e a construção de histórias, tá? Gente, aqui eu dei uma pequena pincelada, tá bom? E agora a gente vai para as fases dos desenhos, tá bom? Vamos lá. Fases do desenho, aquela fase do rabisco, tá? Aquela fase do rabisco que a gente chama, eu não tô entendendo nada, professora. Menina, isso aqui tá tudo riscado. Então, a gente chama da fase do rabisco, mas para interpretação de desenho, para essa matéria tem o nome. Qual é o nome, professora? Garatuja, tá? O nome é Garatuja. É aqueles rabiscos que eu vou aqui tentar desenhar para vocês, tá? Ó, ó, tá vendo aqui, ó? Peraí que a luz tá atrapalhando. São um rabisco, né? A gente não entende nada. A gente fala, menina, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, é só rabisco. Mas não é, que até esses rabiscos que a gente pensa que não é nada, tem uma informação, nós vamos aprender isso aqui, tá? Então, a fase do rabisco, que é a fase da garatuja, tá? Mesmo que a figura humana seja pouco vista, através dos rabiscos, as crianças adoram desenhar. Começa na fase sensório-motor, que é de 0 a 2 anos de idade. Depois, na pré-operacional, que é de 4 anos, podendo ir até os 7 anos de idade. A fase do pré-esquemático, que é o quê? Essa vai começar na metade da fase pré-operatória, que é por volta dos 4 anos de idade. Tá? Seguindo até os 7 anos. É neste ponto em que o desenho é associado com pensamentos e realidade, tá bom, gente? Eu tô dando aqui as fases. A fase do esquematismo é a fase onde há a representação de formas mais concretas, sendo mais direcionada na construção da figura humana, ou seja, essa fase, já que é dos 4 aos 7 anos de idade, já é uma fase onde eles já trabalham esse pensamento já da realidade dele, algo mais concreto, tá bom? Aqui pode haver omissões de partes ou exagero, tá bom? De outras por volta dos 7 aos 9 anos de idade. Já a fase do realismo ocorre no fim das operações concretas, onde formas geométricas aparecem mais maturadas, tá? Neste ponto, se dá início à autocrítica e maior consciência do sexo, tá? A fase do pseudonaturalismo, por fim, acontece o fim da arte espontânea, já que a criança passa a investigar a própria personalidade. Com isso se dá origem à operação abstratas, quando o menor transfere ao papel suas angústias e inquietações, tá bom? Gente, os desenhos repetidos, vamos lá. É bastante comum crianças se repetir nas suas produções artísticas, tá? Chamando a atenção na interpretação de desenhos infantis. É certo que há uma mensagem aí que não está sendo emitida por palavras. Por isso que o adulto deve manter atento e nunca deixando de valorizar as obras anteriores. Gente, se o teu filho está desenhando constantemente alguma coisa e é sempre a mesma coisa, é importante você dar uma analisada no que é, tá? Alguns fatores para a criança persistir em desenhar o mesmo cenário, por exemplo, pode se sentir satisfeito com os elogios recebidos ou investir no mesmo desenho com poucas alterações. Por outro lado, isso pode indicar um cenário em que ela foi impactada de maneira emocional. No segundo caso, ela tenta reproduzir as emoções que sentiu para reviver aquele momento. Ainda assim, o desenho repetido também mostra que há algo na cabeça dela que pode incomodar em algum nível. Lembra? Ah, professora, então se ela está desenhando muito a mesma coisa, é só coisa negativa ou é só coisa positiva? Não, a gente precisa ver, fazer essa análise, né? Será que é algo positivo que ela quer guardar? Ou será que é algo negativo que ela está querendo ali tentar entender o que foi que aconteceu, o que foi traumática para ela e ela está querendo nos mostrar de alguma maneira? É um ponto a ser visto, é algo importantíssimo, tá, gente?
Portanto, é interessante você dar uma olhada, verificar o que está acontecendo direitinho, se não, professora, tá tudo bem, ou então não tá muito bem com o que ela está desenhando, tá? Olha só, tem alguns desenhos que são muito complexos, ou seja, uma complexidade muito grande. Nem sempre é fácil ter o significado de desenhos na psicologia de modo acessível. Isso porque algumas crianças conseguem trabalhar uma variedade de grandes temas. Dessa forma, a avaliação precisa ser feita com os elementos usados, tais como cores, posicionamentos e tamanhos, tá bom? Gente, nós temos os nossos livros, né? E aqui nos livros eu coloquei algumas imagens, como por exemplo, que são as fases da garatuja, a garatuja ordenada, que é os ciclos. Vamos lá, para você poder entender, tá? O que é a garatuja ordenada? Que é de quê? São lá nos anos iniciais que a criança começa, quem lembra aí a faixa etária? De 0 a 2 anos, indo até os 4 anos de idade, lembra disso? Tá? Então, o que? A garatuja o quê? Ordenada. O que é a garatuja ordenada, professora? É isso aqui, ó. Vou tentar fazer para você, tá, lindona? Você vai começar a fazer círculos, ó. Círculos. Então, os círculos estão sempre aqui em ordens. Já a garatuja desordenada é aquela bagunça, tá? Aquela bagunça. Então, a gente chama de garatuja desordenada. Deu para você entender? E aí, aqui também a gente já falou sobre as fases dos desenhos, mas eu vou falar de novo que é para você ir decorando, tá? Vou repetir novamente, tá? Eu quero frisar aqui as 4 fases dos desenhos, tá bom? Que é a fase o quê? A fase da garatuja, tá? A fase pré-esquemática, tá bom? Eu quero ler com vocês aqui passo a passo, tá? Por exemplo, a fase já da pré-esquemática, que é de 4 a 7 anos, olha só. Os 4 anos, elas vão o quê? Ela vai formar e forma 4 anos. Formas reconhecíveis, coordenação visomotora estabelecida. Já aos 5 anos, ela vai o quê? Relacionar os desenhos como com casa, árvores, ou pessoas, cabeças, pés, enfim. 6 anos, os desenhos já são organizados, né? Desenhos de homem, muda constantemente de símbolos pela mudança de conceitos. Já nos 7 anos de idade, elas vão repetir os seus desenhos, tá? Retratam parte do corpo, a roupa, passa a substituir o corpo que é representado por figuras geométricas. A cor raramente tem relação com o objeto representado, mas tem sentido emocional, tá? Os objetos, seus tamanhos estão relacionados com o juízo de valor da criança. A fase já esquemática, que é de 7 a 9 anos, a criança gradualmente alcança pela percepção o conceito da forma, o símbolo, e é repetido quando muda o seu conceito sobre o objeto. Espaço, linha de fase, linha horizonte, dobragem, raio-x, tá? Desvios, exagero de partes importantes, omissão de partes importantes também, mudanças de símbolo. A cor, existe já uma cor definida para cada objeto, tá? E elas repetem. As crianças já conseguem categorizar, classificar e generalizar, muito ligado às emoções, tá bom? E já na fase do realismo, que é de 9 a 12 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles já vão ter o que? Uma captação maior do mundo real, tá? Rigidez no desenho, busca do palmear, tá? Não utiliza mais os exageros, omissões, raio-x, dobragem, outros desvios por conta das emoções. Há uma relação rígida entre a cor e o objeto. Espaço, não há profundidade. Percebe a sobreposição, várias linhas de base e espaço preenchido entre elas, tá bom? Então, para vocês saberem aí mais de maneira profunda essas fases da interpretação de desenho. Professora, vamos agora, tá? Vocês aí que estão fazendo as suas anotações, é importante, tá, gente? Eu costumo dizer que nós, alunos, temos que ter aquele nosso cadernozinho de base ainda, ou então tá digitando para a gente poder ter a nossa colinha, isso mesmo, para a gente estar indo lá e sempre estar revisando. Gente, a escolha da ponta do lápis. Sério, professora? Isso tem a ver? Tem a ver. É aconselhável ter disponíveis lápis de ponta fina, média e grossa. Porque isso vai determinar também uma interpretação
no desenho daquela criança, tá? Um exemplo. O fato de que a pessoa escolha um lápis ou outro já nos proporcionará algumas indicações sobre o seu caráter. É isso mesmo, exemplo. Uma pessoa que escolhe lápis de cor ponta fina. Essa pessoa que escolhe esse lápis com a ponta fina é um sinal de que o indivíduo prefere o conforto e o luxo, que procura a companhia de pessoas de destaque, ainda que possa ter dificuldade de autoafirmação. Olha só, já o lápis com a ponta média, quem escolhe esse lápis com a ponta média costuma ter qualidade de adaptação e flexibilidade. A sua filosofia é do viver e deixar viver. Já o lápis com a ponta grossa, né? Isso vai falar o quê? Que denota um caráter que busca continuamente segurar o touro pelo chifre. Como assim, professora? É um tipo de pessoa que, uma vez tomada uma decisão, não muda facilmente de ideia, pode influenciar sobre os demais, porém ele mesmo não é muito influenciável, tá? Você parou para pensar que a escolha da ponta do lápis, já te deu esse monte de informação, gente, só a ponta do lápis. Eu tô falando o quê? Da ponta do lápis. A ponta do lápis, é isso. Olha só, a ponta do lápis já te deu tantas informações que você já tá pensando aí, menino, e eu que só gosto do lápis fino? Não, eu gosto da ponta meia, eu gosto já de usar uma ponta mais grossa. Olha só, tá? O papel também é utilizado para desenhar. É por isso que quando você for usar essa ferramenta, você tem que ter também esses materiais para você disponibilizar para os seus alunos, tá? Ou melhor, você disponibilizar para aquela pessoa que você vai fazer análise com ela. Então, é importante você ter sim esse material, tá bom? Para que você venha ter de maneira mais sucinta essa análise com mais ênfase, tá bom? Mais concreto para você ter certeza, então você tem que ter todos esses materiais, tá? Bom, o papel utilizado, tá? É muito importante, tá? Por quê, professora? O formato do papel tem tanta importância quanto a escolha do lápis, tá? Também é uma informação, olha só. Deveríamos ter disponíveis folhas de diferentes formatos, pois a escolha da criança revela-nos como ela se situa no seu ambiente. Se escolher um formato pequeno, estará indicando uma certa capacidade de introversão e concentração, tá? É uma criança que talvez não procura ocupar todo lugar disponível, talvez por falta de confiança em si mesmo, tá? Já com essa dificuldade, simplesmente porque as suas necessidades são limitadas, fáceis de satisfazer, tá? E o que determinará que seja correta uma ou outra das possibilidades mencionadas? Os traços que a criança fizer sobre a folha, tá? Se os desenhos estiver mal definido, quer dizer mal definido quer dizer se os traços forem fracos, superficiais ou com pouca pressão, podemos ver nele uma falta de confiança que se traduzirá em certa vacilação nos seus movimentos. Um desenho realizado numa folha médio mostrará uma criança adaptável e flexível, tá? É uma criança que sabe ocupar o seu lugar no grupo, ao mesmo tempo respeitando os demais, tá? De outro modo, a criança que escolhe um papel grande acredita ser capaz de realizar coisas importantes. Socialmente, é agradável e ela se vê rodeada pelos demais e não desfruta em absoluto de solidão. Ela não gosta de estar só, tá? Podemos adivinhar nela uma grande confiança em si mesmo, ou mesmo complexo de superioridade, né? Dependendo do conteúdo do papel, especialmente das cores utilizadas, do espaço que o desenho vai ocupar. Ou seja, ela pode ser uma criança com ego bastante, né, assim, autoestima boa, tá? É livro com desenhos para colorir ou papel branco. Os livros com desenhos para colorir ajudam as crianças a desenvolver sua concentração. As linhas do desenho já existentes não necessariamente limitam sua imaginação, como poderão pensar alguns. Na vida, há leis, há contingências que a criança deve respeitar, tá? Deixa eu ver se meu microfone tá ligado, gente. Nesse caso, o centro
recai sobre a escolha das cores, posto que a forma já está estabelecida. Algumas preferem os livros para colorir. Evidentemente, isto é melhor do que nada, tá? Por outro lado, o papel branco deixa livre a imaginação e estimula a criatividade da criança. Na vida, nem sempre a pessoa tem a possibilidade de se expressar com toda a liberdade. O desenho é um bom meio para fazer isso. Então, se você dá uma folha em branco, você está dando o quê? Uma oportunidade de ela se expressar. Quando você já entrega algo feito, isso já está limitado para ela. Não que seja ruim, como eu já falei, é bom também para ela ver a questão de pintar dentro, né, sem sair fora. Isso vai trabalhar coordenação motora, tudo direitinho. Mas quando você dá uma página em branco, você está possibilitando essa criança ter o quê? Ter uma imaginação, usar a sua criatividade, usar as suas emoções através dessa folha em branco. Gente, não é só uma folha em branco, é uma oportunidade que você está dando para alguém se expressar. Gente, mas claro que eu não estou falando que não tem que ter um livro para colorir. O ideal é a criança ter tanto os livros para colorir, como também os papéis em brancos, tá? Que vão possibilitar ela ter essas duas ferramentas, tá? Porque as duas são importantes, tá bom? Quando se quer proteger um móvel, costuma-se encerrá-lo. Ao preferir esse tipo de lápis, a criança pode estar indicando-nos que prefere que não lhe façamos muitas perguntas indiscretas. Deixa eu ver. Olha só, quais lápis que eu estou falando? Os lápis de cera, tá, gente? Quando se quer proteger um móvel, né? No caso, quando a criança pede os lápis de cera, tá? Em outros casos, a criança nos dá a entender que prefere fazer as coisas com certa rapidez, sem se aprofundar muito. Portanto, os discursos longos não foram feitos para ela. Agradar-lhe passar de uma coisa para outra, sem se deter em demasia sobre o papel, tá? O fato de inclinar-se sobre uma folha de papel brilhante nem sempre é uma indicação de que existe segredos, tá bom? Aquela maneira que ela fica, tá bom? Antes de tirarmos conclusões, devemos sempre agir com certa prudência. Talvez, por qualquer motivo, a criança tenha desenvolvido uma atitude de desconfiança em direção aos demais. Às vezes a criança ela fica meio ali olhando para ver se você não está olhando. Gente, olha só, eu vou dar uma pausa aqui para dar essa orientação. Se você vai pedir para a criança, por exemplo, desenhar a família dela, você não pode ficar dando palpite, tá? E deixa ela ficar bem livre, você fica longe, tá bom? Porque senão, se tu ficar por perto, ela pode ficar meio constrangida, a não ser que ela te chame tia. Que cor você acha que eu pinto? Aí você devolve. Não sei, qual é a cor que veio na sua cabeça? Então você vai sempre jogar para ela, para que a sua análise não seja... tanto a análise como a sua interpretação não seja influenciada, tá bom? Então é interessante que a criança tenha essa liberdade, mesmo que ela jogue para você, que ela se sinta insegura e você jogue para ela de novo. Mas o que tu acha, Joãozinho? João, eu acho... não pode, você não pode falar isso. Por quê? Porque quando você fala assim, eu acho que a cor... Não faz. Então se o João fala assim, tia, que cor você acha que eu deveria pintar? João, qual cor que você gosta? Me fala aí, qual cor que você acha que ficaria bonito aqui? Ai, tia, não sei. Qual foi a primeira cor que veio na tua mente, João? Tia, veio a cor azul. Então, pronto, então é a cor azul. Ou seja, você vai deixar o que? Essa liberdade para a criança poder decidir, tá? Bom, antes de tirarmos essas conclusões, devemos sempre agir de forma prudente, né? Para a gente não ser uma pessoa assim que vá usar isso como uma base para dar não, fulano está querendo me esconder alguma coisa. Às vezes ele só se abaixou ali. É por isso que é importante a análise e a interpretação, tá? Quanto à espessura da folha, em geral, um papel bem grosso representa o conforto, tá? Não se deve esquecer mais que ainda que seja o lápis o que desenha e que passeia pelo papel também, a mão apoia-se sobre o referido papel. Não devemos também desprezar uma boa almofada para esta mão, tá?
Ou seja, portanto, a criança que escolhe este tipo de papel pode estar procurando um meio que a mime ou afague, ou seja, aquele papel mais confortável, ela está manuseando porque tem uns papéis que são veludados, né? Hoje tem vários tipos de papel, tá? Então, cada papel vai dando esse significado. Reação da criança diante do desenho, tá? Quando a criança coloca-se diante do papel disposto a desenhar, sua atitude pode não ser sempre idêntica. Algumas vezes começa o desenho e logo o risca, tá? Começando outro no mesmo papel. Em outras ocasiões, retira o desenho já começado do cesto dos papéis. Também pode ocorrer que trate de limpar os traços que não lhe agradam totalmente. Estas diferentes reações falam-nos dos seus estados anímicos, porém, principalmente, fazem referência a uma situação pouco agradável ocorrida no passado e que consciente ou inconscientemente não foi, entretanto, esquecida. Olha aí. Um desenho riscado revela que a criança experimenta uma certa agressividade, tá bom? Procedente de um acontecimento determinado, enquanto que o desenho atirado ao cesto denota afirmação e determinação. Sua mensagem é clara. Significa que, ainda que tenha ocorrido algo negativo, a criança repudia, né? E atirou o cesto do esquecimento. Ou seja, aconteceu alguma coisa, mas eu prefiro jogar. Então, a criança está aqui desenhando, tá? A criança está aqui desenhando, aí do nada ela pega mais papel e joga no cesto. O que ela está querendo dizer? Que ela sabe do que aconteceu, algo negativo, e ela repudia aquilo que aconteceu. Então, ela quer jogar o quê? No mar do esquecimento. Ela quer esquecer aquilo que ela vivenciou, tá? Enquanto a criança que trata de limpar o seu desenho, é como se de algum modo dissesse que difícil é enfrentar os fatos. É isso mesmo. Está sendo difícil enfrentar os fatos. Então, ela escreve ali, opa, apaguei. Então está sendo difícil ela enfrentar aquilo, porque os desenhos são aqui os nossos sentimentos, né? Porque não apagamos o que aconteceu, pelo menos é um belo esforço, né? De vez em quando é importante dar uma olhada, porém de modo discreto. Então, tipo assim, a criança está apagando coisa, né? Você vai lá, dá uma olhadinha, né? Mas deixa sempre ela muito livre para fazer o desenho. Se for para falar alguma coisa, alguma intervenção, se tiver faltando mais cores, se perguntar, você quer mais alguma coisa ou algo do tipo, né? Então, é interessante você fazer essa análise enquanto ele tá fazendo, tá? Como interpretar os desenhos das crianças? Olha aí. Bom, algumas crianças, elas desenham em silêncio, outras cantarolando, perdão, enquanto as outras dão explicação sobre os traços que estão dando forma no papel. Um exemplo, né? Estou aqui em silêncio, mas estou desenhando. Ou então aquela criança começa, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate, e ela tá o quê? Tá desenhando, né? Ali e cantando, tá alegre. Ou ela tá toda se requebrando, né? Tá toda, ou seja, toda empolgada e toda feliz. Enquanto outras vai dando a explicação. Ô tia, eu tô desenhando o cabelo da minha mãe de amarelo, porque o cabelo da minha mãe é amarelo. Ô tia, eu tô fazendo... O meu pai, ele não tem cabelo, é por isso que eu não coloquei cabelo no meu pai, entendeu? Então elas vão falando, explicando o desenho que ela tá fazendo, tá? Enfim, um desenho em silêncio indica concentração e será muito mais significativo na hora de interpretá-lo, tá? Se a criança cantarola, né, enquanto desenho, isso pode responder a uma necessidade de animar o ambiente, tá? Pois o canto, de algum modo, protege contra o isolamento e, ao mesmo tempo, é um modo sutil de atrair e reter a atenção dos demais, tá? Olha aí, gente, muita informação só nessa aula, tá? Orientação espacial. Orientação espacial. Vamos lá. Começar a pintar sobre uma folha de papel, a criança ela vai poder decidir por utilizar o espaço superior da mesma
inferior ou mesmo o centro da página. Também pode dirigir o seu desenho até a esquerda ou até a direita. Na parte superior do papel, a criança não só desenha o sol, a lua e as estrelas. Também podemos encontrar nesse lugar personagens, árvores, veículos e outras figuras. O que a criança quer fazer, entender com isto, é que está disposta a adquirir mais conhecimento, tá bom? Quando ela desenha aí nessa parte superior do papel, tá? O espaço superior da folha representa o quê? A cabeça, o intelecto, a imaginação, a curiosidade e o desejo de descobrir coisas novas, tá? A parte inferior do papel, por sua vez, informa-nos sobre as necessidades físicas e materiais que aquela criança possa ter. Já o lado esquerdo vai nos indicar que seus pensamentos giram ao redor do passado, tá? Esta criança não vive o momento presente e nem pensa no seu futuro. É uma criança que está lá, ela ficou presa em alguma situação do seu passado, tá bom? Esta criança não vive o momento futuro como eu já falei, tá? Pode ser que esteja preocupada com o passado, ou quem sabe tenha vivido alguma coisa ou algum acontecimento que pode ter sido algo feliz, né? E que não quer esquecer, ou pode ser algo negativo também, tá? O tipo de desenho elaborado à esquerda do papel indica-nos o fato que foi agradável ou não para a criança. O centro do papel representa o momento atual. Todo desenho situado no meio da página é o momento atual que aquela criança está vivendo, tá? Ou seja, é uma criança que está aberta a tudo que ocorra ao seu redor. Então, é uma criança que está ali vivendo, está aberta a esse momento, tá bom? Então, se essa criança que desenha no centro, porque ela está vivendo hoje, essa criança não vai ser uma criança ansiosa, tá? Porque o que é a ansiedade? Excesso de futuro, né? Uma pessoa que vive no futuro. No caso dela, ela não vai ter esse problema, tá? Por quê? Se é uma criança que ela está vivendo no presente dela, é uma criança que não vai ser ansiosa, tá? Por exemplo, é uma criança que vai contemplar os acontecimentos passados ou futuros, não sente inquietude nem alguma insegurança, tá? Não obstante, é preferível não confiar responsabilidades em longo prazo para esse tipo de criança, pois pode desanimar com facilidade, tá? Prefere ver os resultados imediatos de qualquer trabalho na sua participação. A criança que o desenho ocupa a área direita do papel está descobrindo uma certa tendência a pensar somente no futuro. Lá vai, decora. A criança que desenha e ocupa a área direita é uma criança que está o quê? Que tem a tendência a pensar somente no futuro. Enquanto a criança que desenha do lado esquerdo, o que é que vai nos indicar? Pensamentos que giram ao redor do seu passado. Lembra então o lado esquerdo, crianças que pensam muito algo sobre o seu passado, que está presa ali de alguma forma. Já uma criança que desenha do lado direito é o que? Está descobrindo uma certa tendência a pensar somente no futuro. Então, esquerda, mais no passado, e direita no futuro, tá, gente? É interessante vocês decorar isso aí também, tá? Vamos lá. O amanhã para ela representa algum sucesso especial, dedica muita energia e muitas esperanças ao futuro, tá bom? Então, gente, vocês viram só que os desenhos das crianças, como vocês podem ver, as circunstâncias e as necessidades das crianças tendem a ser de índole muito diversificada, né? Então, por isso que é importante a gente ter o nosso manual, para a gente estar sempre lá, dar uma olhadinha, ou então ver as nossas anotações, para a gente não errar na nossa análise, na nossa interpretação, tá? As dimensões dos desenhos, tá bom? Ó, quanto maior for o desenho, mais visível torna-se o quê? Como qualquer outro traço, o tamanho do desenho pode ser a interpretação favorável ou desfavorável, tá? A criança que costuma desenhar formas grandes está demonstrando uma certa segurança e como se pensasse, vivo
e existo, tá? Deste modo, afirma-se ocupando o seu lugar, ou seja, mostrando o lugar, sabe? Eu estou aqui, ó. Ninguém vai tomar meu lugar não, tá? Pode também se tratar de um desenho de compensação. A criança que acredita que não lhe prestam atenção devida pode encher sua folha com traços grandes. A mensagem nesse caso seria: olhem para mim, eu existo. Então, lembra que eu dei duas explicações, ou seja, uma criança que se sente o que bem, né? Uma criança que eu existo, né? Aqui uma criança vivo e existo, enquanto tem uma criança, olhem, eu também existo, né? Então, são duas situações que podem ser porque esses desenhos são muito grandes. O que nos deve inclinar a uma ou outra destas interpretações são as cores utilizadas. Se forem cores fortes, como o vermelho e laranja e o amarelo, o que vai acontecer, professora? Podemos estar diante de uma criança exigente que procura chamar a atenção e talvez nunca tenha o bastante. Desenho grande, usou o quê? Vermelho, laranja ou amarelo, essa criança está querendo o quê? Chamar essa atenção, porque a atenção que ela está tendo dentro de casa não está sendo suficiente, gente. Então, ele está dizendo, me olhem, me notem, né? Nunca poderá satisfazer o seu ego, tá? Olha aí, pelo contrário, em suas cores forem suaves, tá? Agora, se as suas cores forem suaves, em tons azuis ou verde, nós nos encontramos diante de uma criança com comportamento social adequado, tá? Um desenho muito pequeno não incomoda ninguém. Em algumas crianças, observa-se uma espécie de pronta retirada diante dos demais, uma necessidade menor de se afirmarem, tá? São crianças que se conformam com pouco, são crianças que não são muito exigentes, tá bom? Muitas dessas crianças são tranquilas, agrada-lhes colecionar coisas e sonhar. Não costumam procurar a companhia de outras pessoas, são aquelas crianças mais sozinhas, mais quietas, tá bom? Ainda que algumas vezes rodeiam-se de outras crianças menores do que elas e cuidam muito bem das mesmas, que é aquela criança afetiva, aquela criança amorosa, que não maltrata o outro, muito pelo contrário, aquela criança que ajuda até às vezes o professor, ajuda a mãe em casa, é uma criança muito dócil, tá? Muito afetiva, tá bom? Esse tipo de criança costuma surpreender pelas suas reflexões, dirige-se que estamos na presença de um pequeno adulto. Gente, é aquela criança que você olha assim e fala, professora, eu conheço alguém, professora, meu filho é assim. É aquela criança que você olha, parece que não tem a idade dele. É aquela criança que entende o que você fala, não dá trabalho. É aquela criança que você fala assim, gente, eu não sou merecedora de ter essa criatura na minha vida, porque ela é top, muito top, tá? Ainda que o ritmo da criança seja lento, não devemos pressioná-la porque a atenção nunca é boa. Entretanto, torna-se mesmo muito necessário valorizá-la, posto que um desenho de dimensões muito reduzida pode expressar também uma falta de confiança. Olha aí, gente, vamos lá. Vamos para os traços, tá? A gente vai trabalhar os traços. Ai, gente, já é quase uma hora só nessa aula. Vamos lá. Os traços. Deixa eu ver o microfone, tá aqui ligado. Gente, os traços. Antes de poder interpretar o simbolismo do Sol, da Lua e dos demais temas, é importante possuir o quê? Um conhecimento básico dos traços simples. Estes nos transmitirão informações acerca da sua rapidez de espírito ou sobre suas dúvidas, podendo detectar um espírito rebelde ou um pacífico se analisarmos certos traços básicos, conforme forem contínuos, oblíquos, se estiverem manchados e etc. Tá? O traço contínuo, um movimento que se desloca sobre o papel sem interrupção e sem ser cortado por outras linhas, denota que é um espírito dócil. Se as linhas forem precisas, assinalam que, ao mesmo tempo, certa harmonia. Estaremos diante de uma criança que não trata de forma as coisas, nem tenta atrasá-las. É uma criança que respeita o seu ambiente, buscando tanto o seu bem-estar físico como a paz, né? O traço manchado ou cortado. O traço manchado opõe-se ao quê? Ao contínuo, sendo muito fácil de ver quando a criança está desenhando.
Após ter começado com certo entusiasmo, vemos que a criança detém-se, observa brevemente o efeito e começa de novo. Pode-se pensar que o movimento inicial foi muito impulsivo e que depois, rapidamente, a criança percebe que a sua trajetória não está seguindo a direção desejada, tá? Períodos existem que as crianças tomam consciência de novas necessidades. Entretanto, percebemos sua indecisão perante as mudanças. Há uma espécie de instabilidade entre aquilo que pode ou deseja ter e o que já possui e que há de muita segurança. O que se pergunta é: continuará tudo como antes se as coisas mudarem? Quer dizer, a segurança que tenho agora continuará sempre que aqui, independente do que mude ao meu redor. Você viu para perceber isso tudo que no traço manchado ou cortado a gente consegue descobrir isso, tá? O traço oblíquo, tá? O traço lançado até o céu como se fosse um foguete, pá, aquele traço, né? Que se eleva, é como um raio que golpeia. O solo pode representar energia e ímpeto, tá? Podemos estar certos de que a criança não se desviará da trajetória que lhe foi delineada para obter seus objetos. Esse traço é vigoroso, sem ser necessariamente agressivo. O estudo desse tipo de traço deve complementar-se com a da pressão que a criança tem exercido no desenho. Então, a pressão que ela vai colocar força, tá, gente? Quando eu falo pressão, é a força. Quanto mais forte é a pressão, mais nos indicará a presença de cólera, ou seja, é algo semelhante a um golpe de espada. Não obstante, se a pressão for normal, reflete que a energia que a criança descarrega adapta-se ao ambiente que quer ser agradável e harmônico. A pressão. Quando a criança realiza um determinado traço no papel, seu gesto pode conter força ou debilidade. Uma boa pressão indica entusiasmo e vontade, quanto mais forte for, mais agressividade existirá. Se os traços forem superficiais, é porque a criança realiza seu desenho de um modo distante, sem demasiada convicção. Entretanto, isto também pode ser atribuído ao cansaço físico, tá bom? Simbolismo das formas, gente, simbolismo das formas. Nós vamos saber sobre o simbolismo das formas no na nossa próxima aula, isso mesmo. Então, dê uma pausa, você vai agora tomar um cafezinho, tá? Você que está lavando sua louça, você agora vai terminar sua louça, tá? Você que está aí pegada com fone de ouvido, toma uma água, garota, respira profundo e lentamente, porque foi muita informação para você, né? Você fala: ai, professora, professora, eu já tô confusa. Eu já tenho que voltar na primeira aula, sendo que agora que eu vi a primeira aula, pelo amor de Deus, mulher, e agora? Volta de novo, mulher, volta de novo e tenta fazer novamente, tá? Gente, quem sabe você deve estar se perguntando: professora, de onde é que a senhora está tirando tudo isso? Dos meus livros, gente, olha só aqui, ó. Eu tenho 3 livros, ó, 3 livros, tá? 3 livros, volume 1, 2 e 3, sobre a interpretação de desenhos, tá bom? Tenho 3 livros da minha autoria sobre a interpretação de desenho, então tô tirando os meus livros passo a passo. Eu tô indo com a maior tranquilidade, porque eu falo muito, muito rápido, né? E às vezes, ao gesticular, a gente acaba engolindo palavras, então eu quero aqui que você entenda, por isso que eu tô indo devagar, para você aprender tudo, para você não perder nada, tá bom? É isso, tá? Não esquece de curtir, garota, comenta, fala assim: professora, gostei, professora, mulher, eu tô confusa, tô querendo desistir na primeira aula, pelo amor de Deus. Não esquece de curtir e de compartilhar. E eu quero deixar algo para vocês. Na aula 2, a gente vai falar o quê? Sobre o símbolo das formas, ou seja, o que é o quadrado, o triângulo, né? O que representa cada um, enfim, a gente vai trabalhar tudo isso e muito mais, tá bom? Não esquece, de novo, de curtir, se inscreve no canal e de deixar o seu comentário. Até a próxima aula.